adianta só olhar a inflação corrente como ela está no curto prazo, você também tem que ver qual que é a tendência dessa inflação para frente. Nosso objetivo aqui é levar o melhor cenário macro aí para os fundos aqui da Asset, né? Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e na quarta-feira passada a gente teve a super quarta com as decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Bom, o dia foi o mesmo, mas as direções foram opostas, com a queda da taxa de juros nos Estados Unidos e alta aqui no Brasil. E bom, para falar mais sobre o início do ciclo de restrição monetária no Brasil, sobre a própria dinâmica da taxa de juros e a influência do cenário externo, hoje eu conto com a presença do Leonardo Tanza, que é economista-chefe de Brasil e atua dentro do time de pesquisa econômica da Itaú Asset. Então, Léo, tudo bem? Seja super bem-vindo novamente ao Mind Asset. Opa, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente. Maravilha, vamos lá. Para quem não conhece ainda o Léo, a gente já gravou um episódio sobre a trajetória dele, sobre a equipe econômica, né, os desafios aqui da cobertura em Brasil. Então, vou deixar o link desse episódio na descrição para você que quiser saber mais sobre toda essa dinâmica depois. Mas hoje aqui vamos começar a nossa conversa, né, falando sobre a taxa Selic, sobre como essa taxa e os juros são definidos, né? A gente tem uma dinâmica com alguns conceitos importantes, como o juro neutro, o próprio desafio do Banco Central em balancear a atividade e inflação. Então, Léo, queria que você explicasse como é que tudo isso funciona. Bora lá. Bom, primeiro, a cada mais ou menos 45 dias, né, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do BC, se reúne, os diretores e o presidente do BC se reúnem para definir aí, votar ali qual que é os juros que vai vigorar na economia aí no próximo ciclo, né? Então, basicamente, né, o BC ele tem um arcabouço de metas de inflação, né? O objetivo do BC é a meta de inflação, é perseguir uma meta de inflação. Ela não é um mandato duplo, né? Como é o caso do Fed nos Estados Unidos, que tem uma meta tanto para a inflação como para o desemprego. Então, o caso do nosso BC aqui, o objetivo dele é mirar a inflação na meta. Nossa inflação hoje aí para o horizonte relevante, né, o horizonte relevante de política monetária, é 3%. Então, toda reunião, ele vai olhar o que ele precisa, para onde ele precisa levar a inflação, né, e definir esses juros. E aí tem um conceito de juros neutro, né, que é o juros que ele em equilíbrio, né? Ele vai deixar o crescimento em equilíbrio, a inflação em equilíbrio. Então, a partir a definição é uma variável não observável, né? O juro neutro. Então, nós economistas aí, e o Banco Central, né? A gente tenta estimar esse juro neutro para ter um pouco esse balizamento, né? De aonde que a economia está em equilíbrio. Para isso, é importante saber qual que é o potencial de crescimento da economia, qual que é o percentual de, né, o quanto dessa economia depende de crédito direcionado, quanto que dessa economia depende ali de estímulos fiscais, qual que é o juro neutro da economia global, enfim, vários fatores aqui que a volatilidade da inflação também é importante para definir aí qual que é o juro neutro, tá? E a partir disso o BC, então, determina ali os ciclos, né, ciclo mais expansionista, com juros acima desse neutro, para levar a uma inflação que está acima da meta para meta, ou um juros expansionista, né, que aí ele coloca os juros abaixo desse neutro, para levar uma inflação que está abaixo da meta, né, para a meta. Então, é um pouco assim que funciona de maneira simples ali a definição no Copom, tá? E aí, assim, né, tem um arcabouço por trás ali dessa decisão de política monetária, justamente, né, para tentar calibrar da melhor forma possível o quão expansionista, o quão contracionista tem que ser a política monetária,
né? E aí os elementos aí que estão dentro desse arcabouço, né, que o BC olha para tomar a decisão, primeiro, acho que inflação corrente, né? Então, se essa inflação está acima ou abaixo da meta, o BC ele olha os núcleos da inflação, né, que é para tentar tirar um pouco o ruído do dia a dia, de alimentos, de fatores que não dependem muito da atuação da política monetária, e tem a ver mais com o clima, com alguma decisão de algum choque que está fora, fora da alçada ali de impacto da política monetária, tá? Então ele olha ali os núcleos, né, da inflação, uma avaliação mais qualitativa. O BC gosta muito de olhar os serviços, por exemplo, né, na inflação, para ver ali o que daquela inflação corrente você tem algum sinal sobre o futuro, né? Porque não adianta só olhar a inflação corrente como ela está no curto prazo, você também tem que ver qual que é a tendência dessa inflação para frente, né? Então, quais são os elementos para pensar nessa tendência da inflação para frente, né? Então, tem um pouco esse qualitativo, né, da inflação corrente, tem as expectativas de inflação, né, e aí expectativas de inflação, tanto expectativas de mercado, via as implícitas, expectativas dos agentes da economia, né, então o Focus, por exemplo, que são pessoal que faz projeção aí do mercado financeiro, né, o pessoal da economia real também, então qual que é a projeção de inflação que os consumidores têm na cabeça para o futuro, né, tudo isso é importante para a definição da inflação mais para frente, tá? Então, além das expectativas, também tem a parte da atividade, né, então como que essa economia ela está crescendo, se ela está crescendo mais do que o potencial que aquela economia pode crescer ou menos, né? Isso vai dar ali uma ideia de quão inflacionário ou não esse processo aí de atividade está sendo, se está gerando hiato nessa economia, né? Isso também é um elemento ali para ser considerado na tomada de decisão da política monetária, tá? A questão do externo também entra ali, mas entra, de novo, não é uma relação mecânica, né? Depende como que o externo impacta ali as variáveis que são relevantes aqui para a política monetária, que é o câmbio e commodities em reais, tá? É assim que a economia internacional acaba afetando a nossa economia doméstica aqui, e potencialmente a discussão de política monetária, tá? Então, via câmbio e via preço de commodities, tá? Então, é um pouco balanceando todos esses elementos aqui do arcabouço que o BC vai definir se é um ciclo maior, menor, se é só um ajuste, se tá bom, se ele é só ficar parado, juros que ele chega no seu objetivo ali, né? Para aí sim levar a inflação para a meta. Tá? E agora, falando um pouco mais, né, sobre a última decisão do Copom, a gente teve, como eu falei no início, na semana passada, o aumento da taxa de juros no Brasil, algo que já estava nas suas previsões, né, nas previsões da equipe econômica da Itaú Asset. Então, queria que você falasse um pouco mais sobre os motivos, né, pelos quais o Banco Central optou por elevar a taxa de juros e o que a gente pode esperar desse início de ciclo contracionista. Perfeito. O Banco Central, acho que ele deixou bem claro ali no comunicado, né, desse último Copom, dos motivos aí que levaram ele a subir os juros, né? Então, acho que os fatores são ligados aí à economia doméstica, né? Então, acho que o primeiro e muito importante são as expectativas desancoradas, né? Expectativas de inflação para os prazos tanto curto como longo, né? Bem acima da meta de inflação de 3. A própria inflação corrente, né? Também mostrou, né? Ela tem rodado entre 4, 4,5, né? A nossa projeção para esse ano é até um pouco mais alta do que isso, mais para 4,8. Então, ele sinalizou, né, que, poxa, essa inflação ela está acima da meta, assim como aqueles componentes de núcleo, né, que são importantes também para ter um pouco essa noção de tendência para frente. E a economia brasileira, a partir da atividade, mercado de trabalho, tem se mostrado novamente resiliente, né? Então, tanto a inflação corrente como os elementos que são importantes para essa inflação futura, eles têm,
inflação brasileira, né, elas têm mostrado um cenário mais desafiador para o Banco Central, tá, para levar essa inflação para a meta. Por isso que o BC resolveu iniciar esse ciclo de alta, tá? Assim, os fatores de câmbio e mercado externo acho que ficaram no segundo momento, tá? Acho que foi principalmente uma questão interna da economia brasileira. Tá? Bom, e aí, assim, o que a gente espera, né, para esse ciclo de aperto de juros aqui para o Brasil? Hoje a gente tem um ciclo de 200 bips, tá? De ciclos ali que deve acelerar, um ciclo que deve ter aceleração do ritmo, né, de alta de juros já a partir de novembro, né? Então o BC começou com 25 bips de aumento, agora deve ir para 50 bips aí a partir de novembro, estendendo o ciclo aí até o começo do ano, tá? Mas acho que esse é um ciclo, na nossa visão, otimista, tá? Porque depende de você ter uma melhora das expectativas expressivas, tá? E uma melhora também do câmbio. Acho que o risco, tá? Dado o nosso cenário de inflação, dado o nosso cenário de atividade, é esse ciclo ter que se estender mais para algo como 250, 300 bases ali de alta de juros como um todo, tá? Uhum. E aí, puxando até um pouco aqui já do cenário externo, né? Na contramão do Brasil, a gente teve o início do ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos. A gente já viveu, né, períodos similares a esse, né, com esse desencontro aqui, entre aspas, né, da política monetária, quando a gente fala do cenário local e dos Estados Unidos. Como é que é essa perspectiva histórica, Léo? Os economistas falam que tem momentos em que o ciclo de política monetária eles são mais sincronizados, como foi o momento da pandemia, né? E tem momentos que são menos sincronizados, assim, e depende mais de fatores idiosincráticos, né? Eu acho que tanto no começo como no final da pandemia houve uma grande sincronia, tá, desses movimentos de política monetária. Agora eu acho que a gente já está num momento que depende mais de fatores locais, tá? Acho que isso vale para o Brasil também. Então, acho que o BC tem colocado isso, né, que não tem relação mecânica entre a política monetária dos Estados Unidos e a nossa aqui. Acho que a gente tem o que impacta, né, da política, da economia internacional, né, e da política de juros do Fed para a gente é via câmbio, taxa de câmbio, preço de commodities, né, e no fundo atividade global, assim, tá? Então, acho que não teve uma grande alteração na nossa cabeça nesse sentido para levar o BC a não subir juros, tá? Tanto que é isso, o BC subiu juros dando mais peso para o cenário doméstico, tá? Então, esse internacional, em outras palavras, não está compensando a piora que a gente está vendo aqui do cenário doméstico para a inflação. Tá? Certo. Então, deu para ver que tem bastante dinamismo nesse dia a dia, né? E aí, até aproveitando aqui para a gente encerrar, Léo, eu queria que você trouxesse um pouquinho mais, né, da dinâmica aqui do dia a dia, da interação propriamente, né, da equipe econômica com as nossas mesas de gestão, quando a gente fala aqui de cenário e de todo esse contexto, como é que funciona na prática também. Tá bom, então a gente tem um dia a dia aí bem próximo das mesas, né? Então, nosso objetivo aqui é levar o melhor cenário macro aí para os fundos aqui da Asset, né? E, enfim, fazer essa discussão de como que o Banco Central e o próprio mercado, né, vai interpretar esse cenário para, assim, tomar a melhor, para permitir, né, que os fundos tomem as melhores decisões de investimento. Quanto antes a gente fechar esses cenários, né, e passar a convicção, né, para as mesas, acho que a gente consegue antecipar aí melhor os movimentos de mercado e ter resultados positivos aí para os fundos. Maravilha. E para aqueles que querem acompanhar nossas projeções também, né, elas ficam disponíveis no site da Itaú Asset, na nossa área de economia.
E então quero te agradecer, Léo, por ter topado aqui participar desse episódio com a gente, trazido um pouco mais da sua visão. E vamos ver, né, o que a gente pode esperar aqui, né, para esse final do ano também, certo? É isso aí, obrigado a vocês aí por me receber aqui mais uma vez e até logo. Maravilha, maravilha. Então, hoje o Mãe da Asset fica por aqui, mas se você quer acessar todos os nossos conteúdos diários, não se esqueça de se conectar com a Itaú Asset em todas as nossas redes sociais e a gente se vê na próxima.